Muito bem, estamos começando o nosso quarto episódio do nosso podcast, histórico podcast. Espero chegar ao de número 1000, quem sabe. O nosso podcast sempre procuro responder perguntas que são complexas, mas de forma o mais breve possível, para deixar espaço para que você mesmo explore intelectualmente o tema ao seu gosto, à sua necessidade. Eu sou o professor Pisolato, comando essa bagaça aqui e vou lhe pedir que você curta esse vídeo, comente aqui embaixo e não esqueça de compartilhar com seus amigos, falsos amigos e inimigos para garantir que sua mesa de bar fique cada vez mais vazia. Hoje, na verdade, eu vou responder uma pergunta que me veio lá no meu Instagram. Aliás, a propósito, se quiser me seguir lá também ajuda bastante. Meu Instagram é bem parecido com o meu YouTube, é pisolato.professor. Segue lá no Instagram também, dá essa força pro tio Pisolato. Bom, a pergunta é assim, eu não vou dizer quem foi que fez a pergunta, porque ele não me referiu nada, então eu prefiro poupá-lo de algum dissabor nas redes sociais. A pergunta é assim, professor, posso dizer que o marxismo é uma religião? Bom, meu caro coleguinha, só se você entender o marxismo errado e as religiões erradas. Claro que já vi muitos autores poderosos por aí dizendo que o marxismo é uma religião secular, uma religião do mundo. Na verdade, quando eles dizem religião secular, estão se referindo a uma manifestação cultural, porque religiões são, claro, transcendentais, dependem de conjuntos doutrinários, dependem de racionalismo, de inteligência, dependem de verdade, de fé, de vontade, enfim. Não é o nosso tópico aqui explorar o que seja uma religião. Mas basta que você entenda que o marxismo não é uma religião no estrito termo da palavra religião. Ela é muito mais uma manifestação cultural, porque se eu entender que marxismo é uma manifestação cultural tanto quanto uma religião, eu poderia dizer que marxismo, bumba meu boi, carnaval e cristianismo estão no mesmo grau de equivalência doutrinal, coisa que não é. Tá? Então eu prefiro dizer que o marxismo é mais uma seita esotérica, já que ela tem elementos que se assemelham mesmo de fato a uma religião. Ela possui profetas, ela possui segredos não revelados, ela é milenarista, ela aponta para um futuro distante em que haverá um mundo perfeito e as pessoas perfeitas, como se fosse uma espécie de jardim do Éden redivivo, só que mundano aqui na Terra. Então ela tem esses elementos mesmo que fazem com que a gente fique um tanto quanto confuso. Mas eu prefiro dizer que o marxismo é um movimento mesmo cultural que se baseia no imaginário, um movimento esotérico, esotérico com um S, já que é reservado aos convertidos. Aqueles que não se convertem são aqueles que não compreenderam. Bem tipo de uma seita herética esotérica. Aliás, seitas essas que já existiam desde a antiguidade. Na verdade, na Idade Média existia uma seita esotérica, esotérica com S, chamada os gnósticos. Os gnósticos acreditavam, e aqui você vai enxergar os paralelos com o marxismo, os gnósticos acreditavam que as almas humanas estavam aprisionadas nesse mundo, haviam sido aprisionadas nesse mundo por um deus do mal. Aqui essa alma aprisionada seria a falta de consciência proletária do marxismo. O deus do mal seria o próprio capitalismo que nos aprisiona, nos aliena. Então, claro, uma clara relação aí com o capitalismo e com esse gnosticismo medieval. Ainda no gnosticismo havia os convertidos, por isso o esotérico com S. Somente aqueles convertidos tinham noção disso, que nós éramos almas aprisionadas nesse mundo por um Deus do mal. No nosso paralelo, na nossa analogia com o marxismo, seria a consciência proletária alienada e o Deus do mal, o capitalismo, como eu já disse. Bom, esse convertido decide duas coisas, entre duas opções. Ou ele foge do mundo, fica completamente indiferente, vira uma espécie de eremita social, ele se afasta do mundo, ou o que deve ser feito, segundo o revolucionário marxista e segundo a seita esotérica gnóstica, você deve constranger o mundo, ou seja, destruir esse mundo mal e libertar essas almas. Olha isso, não é o processo revolucionário marxista. Você liberta as consciências operárias, faz uma revolução e destrói esse mundo. Veja que esse ser convertido ele se considera de uma intelectualidade, até de uma dignidade superior, superior a qualquer moral. A moral para ele comum, do homem comum, não é válida. Afinal de contas, ele percebeu que nós estamos aprisionados, é que é preciso destruir esse mundo, esse Deus do mal, e reconstruir o homem e a sociedade, com base, então, nessa dignidade superior. É por isso que é comum você ver, por exemplo, um revolucionário marxista, desses de cartelinha, leninista, trotskista, bem típico, né? Em que ele usa um sistema de dupla moral. Aquilo que eu condeno nos outros, a mim é justificado
e perdoado, já que eu anuncio e me movo em nome de uma nova e redentora sociedade perfeita. Qual seria, claro, o comunismo? Não é típico isso do esquerdista? Não, eu vou usar uma arma que em você é condenável, mas em mim é permitido, já que eu faço isso em nome da reconstrução da sociedade. Isso me lembra muito Trotsky, né? O Trotsky, durante a Revolução Russa, especialmente durante o período da Guerra Civil, entrava num vilarejo que se indispunha com ele, com o Exército Vermelho, não queria participar da guerra, não queria contribuir para o comunismo de guerra, cedendo o pouco que tinha para comer para as tropas revolucionárias vermelhas. Ele simplesmente mandava matar todo mundo. E a justificativa era tudo em nome da revolução. Porque a revolução ia acabar com os males que ele mesmo estava cometendo, mas para ele, indulgência total, já que ele fazia tudo em nome da revolução. Por isso que eu prefiro considerar o marxismo muito mais uma seita esotérica, porque ela se afasta bastante de qualquer lógica racional, e qualquer um que já tenha estudado o marxismo seriamente, não de forma ideológica, ou seja, não baseado em paixões e vontades e vaidades, não naquela vontade humana típica de querer que as coisas sejam melhores, porque é isso que alimenta o imaginário marxista. Quem não quer que o mundo, quem não gostaria que o mundo fosse melhor? Todos nós gostaríamos que o mundo fosse melhor. A alternativa marxista é uma alternativa milenarista, num futuro que nunca chega, estilo cenoura amarrada numa vara às costas de um burro. Aqui, perdão de novo ao burro, estou me referindo ao comunista que diz que sempre no futuro uma nova sociedade será construída, mas é sempre no futuro. Quando eu chego à realização daquilo que deveria ter sido o comunismo e ele não foi, eu novamente alego que é um problema dos convertidos. Então eu afasto os velhos profetas, coloco novos profetas, modifico um pouco a, entre aspas, doutrina marxista e sigo viagem. Não lembra muito aquelas seitas malucas tipo Jim Jones, que diziam que o mundo novo surgiria, ou então que um grupo de alienígenas veria a Terra e resgataria todo mundo em tal data específica? E quando essa data se aproxima ou chega finalmente e o tal evento tão esperado, libertador, redentor, não ocorre, o que eles fazem? Ou eles fogem do mundo, como os gnósticos também faziam na Idade Média, ou então eles se matam. É isso mesmo, John Jones causou a morte de 900 pessoas, simplesmente acreditando que aquela era a forma de desprender a alma deste mundo. Veja, é muito parecido, por isso que eu prefiro dizer que o marxismo não é uma religião, porque isso desmerece as religiões organizadas e é muito mais uma manifestação do imaginário, da ideologia e da vontade. Espero com isso ter respondido algumas das suas perguntas. Caso você queira explorar um pouco mais esse tema, ó, tem esse livrinho bem interessante aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu tirar do brilho ali, ó. Ali, A Mitologia Científica do Comunismo. Explora bem esse aspecto, esse espectro do comunismo como sendo imaginário, mitológico, cultural e não como uma religião. E veja que é a mitologia científica do comunismo. Ele chama a ciência comunista de mitologia e não de fato de ciência. Ah, você quer saber o autor? Tá aqui, ó, Lucian Boya. Lucian Boya é um romeno, um livro que é curtinho, mas é ardido de ler. Fica aí a sugestão caso você queira explorar um pouquinho mais. E aqui eu me despeço, lembrando a você de curtir, compartilhar e espalhar entre seus amigos, inimigos e falsos amigos. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.